Olá, sejam bem-vindos ao curso de Dilemas Éticos na Medicina Veterinária. Meu nome é Renato Silvano Pulso, eu sou médico veterinário e advogado. Lecionei vários anos, né, a disciplina de Ética e Bem-Estar Animal no curso de Medicina Veterinária. Atualmente dou aula no curso de Direito, né, fiz uma transição aí na profissão. Gostaria de agradecer o convite aí da comissão organizadora. Tenho certeza que estão todos tendo um ótimo curso, né, com muitas opções de palestras, enfim, de conversas. Hoje, né, aqui nesse espaço, nós vamos tratar da teoria do elo, teoria do link, né, mas uma nova proposta de reflexão em cima desse tema. Né. Já há algum tempo que eu penso sobre esse assunto, há vários anos me interessei, né, sobre esse tema, acho bastante interessante, e me esforço, né, em divulgar, junto com outros vários colegas aí, né, que tratam do tema, em divulgar esse assunto aqui no Brasil. Mas a partir, né, vocês vão perceber aqui da minha apresentação, é propor uma reflexão mais ampla, tá? E por isso até eu chamo de teoria do elo expandida, ou teoria do elo ampliada, né, estendida, né, cada um aí pode depois pensar como abordá-la, né, mas a ideia é essa, a ideia é ampliar o foco, né, vocês logo vão entender. Peço licença aqui para compartilhar os slides. Então, vou botar aqui no início, isso. Então, a ideia é essa, a ideia é discutir uma proposta aí, né, de uma teoria do elo, teoria do link, como é conhecido, teoria do elo aqui no Brasil, né, traduzida, ampliada ou alargada ou ampliada, né, ou estendida, né? Vocês vão entender por quê, né, dessa expressão. Tá? Basicamente, o conceito aqui da teoria do elo, eu vou tentar focar mais na proposta de ampliação da teoria. Claro que se eventualmente algum aluno, algum profissional desconhece a teoria do elo, né, sugiro que dê uma pesquisada, né, que não é o foco, eu não vou passar superficialmente, né, nessa parte mais introdutória. Até acredito que algum colega aqui deve falar no evento, né, sobre a teoria do elo, provavelmente, né, então de repente vale a pena assistir essa apresentação, né, que vai falar propriamente dito da teoria do elo e a história, né, suas características, e depois assistir essa apresentação, ou, enfim, a ordem não interessa, mas fazer justamente essa relação aqui com essa apresentação. Enfim, basicamente essa teoria vai defender aí, né, vai afirmar que existe essa relação entre os maus tratos com os animais e a violência humana, né? Essa é a base, fundamento da teoria do link ou teoria do elo, né? Iniciou lá, basicamente nos Estados Unidos, né, nos anos 60, 70, e, né, de uns anos para cá, eu me lembro ali nos anos 2013, 2014, né, começar a ser trabalhada aqui no Brasil. Então, vou passar assim rapidamente uma introdução sobre o assunto, mas depois vocês podem aprofundar, né? E sempre existiu na história, né, essa ideia, né, de que existia uma relação aí dessa violência, dos maus tratos com os animais e a violência humana. E a gente percebe isso observando, né, algumas citações e algumas reflexões que pensadores ilustres, né, e isso é bem importante, né, a gente salientar, né, não foram qualquer pessoa, né, não foi qualquer pessoa que chamou atenção sobre isso, né, foram pensadores bastante ilustres, né, então aqui eu só trouxe algumas citações, né, depois vocês leem com calma e procurem, enfim, sobre esse tema, e vocês vão ver que personalidades aí ao longo da história, né, sempre chamaram atenção sobre esse fato, né, dessa relação aí da violência contra os animais e a violência humana, né? E é o que o senso comum, né, da maioria das pessoas já percebe, assim, claro que a ciência, né, por isso que daí a teoria do link vai afirmar como um método científico aplicado, né, em pesquisas de profissionais especializados das áreas de psiquiatria, psicologia, enfim, vão estudar isso ali, como eu falei, né, nos Estados Unidos, e surge, então, como uma afirmação da própria ciência, né, e não mais só como uma especulação filosófica ou do senso comum, né? Então, aqui vários exemplos de personalidades que
afirmaram, né, essa relação. Enfim, tá? Passando essa parte introdutória, já falei um pouco desse conceito, assim, de forma superficial, né? E daí por isso que muitos veterinários trabalham esse tema, porque o veterinário ele está diretamente relacionado, né? E vai identificar muitos casos de maus tratos, né? Então vai ter um papel muito importante, relevante, né? Por isso que é importante, por isso que a gente traz esse assunto para dentro da medicina veterinária, apesar de ser um assunto aí afeto, né, as áreas ou de psiquiatria, psicologia, ou até das áreas de ciências criminais, a gente traz para dentro da veterinária, por quê? Porque os veterinários vão trabalhar com laudos, né, de maus tratos, é importante que os veterinários saibam identificar, comunicar às autoridades, então o veterinário está dentro desse contexto, né? Não dá para o veterinário negligenciar isso ou fechar os olhos para isso, né? Ele está inserido dentro desse contexto, né? Vai fazer parte desse cenário aí, né? Então é importante realmente que ele participe. Inclusive, vários colegas já pesquisaram, né? Identificaram aí problemas nisso, né? Os veterinários não têm aí não, digamos assim, que não é um hábito dos veterinários realizar as denúncias, né? Então isso a gente tem que mudar, a gente tem que haver um esforço aí, realmente, a gente tem inclusive no próprio Código de Ética, né, afirmando que é uma obrigação do médico veterinário fazer essa denúncia, tá? Então, realmente, os veterinários precisam mudar esse hábito, né? É flagrante, né? Colegas já pesquisaram sobre isso, a gente tem essa impressão também no dia a dia, mas realmente precisa haver um esforço para que se mude essa cultura e as denúncias aconteçam a partir também dos médicos veterinários. Porque tudo isso vai ajudar, né, em políticas públicas, prevenção da violência, enfim, né, faz parte aí de uma atitude, né, proativa e ética em relação ao tema. A teoria do elo, como ela é proposta, né, na sua vertente assim, principal, ela tem esses dois enfoques básicos. Né? Claro que aqui eu estou resumindo muito, né? Por favor, vale a pena, né, depois aprofundarem e assistirem alguma apresentação que vai tratar sobre a teoria dela propriamente dita. Mas, basicamente, ela vai defender, então, que crianças, né, que maltratam animais podem ser adultos violentos, né? Então, a literatura vai defender ali como se fosse um sinal de alerta, né? Como se essa criança, ela, não como um rótulo, né? A gente tem que cuidar isso, né? Para inclusive, não rotular essas crianças, mas é um importante sinal de alerta. Inclusive, esse é o termo, a expressão que os autores usam, né? E isso vai ajudar, né? Em questões de prevenção, né? De eventual busca por tratamento especializado, né? Então, pode eventualmente não ser nada, né? Mas o fato é que estudos demonstram, né? Pesquisas, que existe aí uma relação entre essas crianças que maltratam animais e se tornam adultos, né, com comportamentos violentos, né? Então, existe uma relação bastante estreita aí. Então, esse é um dos enfoques aí da teoria. Outro enfoque, né, é que os maus tratos aos animais podem significar ou indicar um ambiente doméstico violento. Então, esses maus tratos aos animais, eles estão inseridos dentro de um ciclo de violência, né, de uma violência doméstica, e seria uma manifestação desse ambiente violento. Né? Então, isso é útil, então, isso é identificado para prevenir aí violências maiores, né, obviamente contra os animais também, mas dentro desse contexto de violência humana, tanto vários casos aí, né, que são relatados diariamente nas redes sociais, né, na mídia, de casos que se identificou ali ou violência contra a mulher, ou violência contra a criança, ou violência contra o idoso, no mesmo contexto onde havia sido identificado ali maus tratos contra os animais. Então, dois enfoques principais, e daí eu chamo a atenção que a teoria do elo, ela basicamente vai se preocupar ali com esses animais de companhia, né, que estão mais próximos aí dos seres humanos, dos nossos lares, né, então os pets, cães, gatos, claro que eventualmente pode ter algum outro, mas via de regra, né, cães e gatos. Então esse é a grande maioria das pesquisas, né, que foram feitas se deu dentro desse contexto, do contexto doméstico, né? Então, claro, com algumas exceções, mas basicamente foi esse o contexto principal, né? Aqui, só para comentar, né, alguns aspectos relacionados à
a preocupação da sociedade com os maus tratos, né? Então, mudou bastante o perfil, né, de décadas atrás. Hoje em dia, a sociedade realmente condena. A gente tem previsão do crime de maus tratos, que, inclusive, recentemente aumentou a pena em relação a cães e gatos, né? Então, a sociedade realmente mudou, né, essa percepção e se preocupa com os maus tratos contra os animais. É uma outra sensibilidade em relação ao assunto, né? E com isso, né, e também pelos esforços aí dos profissionais, seja da veterinária, da área do direito, né, vem se esforçando em divulgar, até profissionais da área policial, né, das áreas de segurança pública, se esforçando em divulgar a teoria aqui no Brasil, tanto no meio jurídico, né, para que juízes, para que promotores conheçam e até e o assunto ganhe mais relevância, né, as pessoas se preocupem mais com isso, e isso acaba dando uma maior visibilidade para o crime de maus tratos, porque, querendo ou não, né, muitas autoridades de segurança pública, por vezes, relegam os crimes de maus tratos a um segundo plano, né? Então, é uma forma também, né? Claro que a gente sempre quer que as pessoas se preocupem com os maus tratos animais pelo próprio sofrimento dos animais, né? Mas, digamos que assim, que é uma tática de guerrilha, digamos assim, né? Usar a teoria para também chamar atenção ali para a questão dos maus tratos, né? Talvez não fosse o ideal, mas é uma arma que a gente pode usar para chamar atenção para os crimes de maus tratos. Mas, enfim, então a teoria vem ganhando espaço, mas confesso, né, que muita gente ainda da própria área jurídica e de áreas de segurança pública desconhecem a teoria, né? Então, realmente, é importante que a gente se esforce em divulgar nos mais variados meios, né? Aqui, como eu já tinha falado, basicamente o enfoque sempre foi esse, né, em relação a cães e gatos e a proximidade aí com os membros, por conta, né, dessa proximidade dos cães, e eles acabam sofrendo ali essa violência. Então, aqui vários exemplos, então, quando vocês assistirem essa apresentação ou estudarem sobre o assunto, vocês vão ver exemplos e pesquisas que relataram isso, né, desses atiradores de escola, lá, comum nos Estados Unidos, né, infelizmente, é uma prática, né, que acontece. Muitos deles tinham um histórico de, quando crianças, maltrataram animais, né, essas pesquisas que demonstram, né, que mulheres espancadas, os filhos, né, acabam machucando animais, por quê? Porque essas crianças, elas repetem, né, esse contexto de violência, elas aprendem aquilo, repetem, é um ciclo de violência, né? Os autores vão usar essa expressão. E então, como eu falei antes, essa criança que às vezes maltrata animais, ou ela pode estar, ela ter esse comportamento ser um alerta de que ela pode reproduzir isso no futuro, né, por uma personalidade violenta, ou porque ela está manifestando um reflexo, né, do ambiente violento também, né? Então, também é um contexto que aparece essa relação. Outros exemplos ali de famílias investigadas por abuso nas crianças, né, tinham histórico de maus tratos dos animais, né? Então, aqui vários exemplos que aparece essa relação, né? Pessoas, né, condenadas, presas por maltratar os animais, quando se vai verificar o registro, o histórico delas, eram pessoas violentas, né, que já tinham histórico ali por agressões a pessoas também. Então, aquele comportamento violento dela se manifesta tanto com pessoas quanto maltratando animais também, né? É o caso aí de abusadores sexuais, né, que muitas vezes começam essa vida de abusador abusando animais, né, e depois acabam evoluindo, digamos assim, né, passando a abusar de pessoas, né, de crianças ou adultos. Associado aí com outras desordens psiquiátricas, pode acontecer também, e aparece isso nas pesquisas, né, os serial killers, né, então até nos Estados Unidos sempre se fala isso, né, que o FBI tem lá o registro das pessoas que maltratam animais, porque faz essa relação, usa isso nas investigações, né, então existe essa relação, né, de serial killers que no seu histórico lá tinham, ou quando crianças ou adultos mesmo, também maltratavam animais, né. Então é importante, quando vocês se aprofundarem, vocês vão ver que existe realmente pesquisas, né, demonstram extensamente essa relação, né, das mais variadas formas, como falei. Enfim, né, fiz uma introdução muito breve, né,
eu realmente convido a vocês que, quem não conhece, né, se aprofunde um pouquinho, assista aí alguma apresentação ou leia um pouquinho sobre o assunto. Mas onde eu queria chegar, fiz essa introdução para falar do foco aqui da minha apresentação, que é justamente fazer uma proposta ampliada ou largada. Por quê? Porque a gente sai do foco dos animais ali de companhia, né, de dentro do lar, e vai e amplia esse olhar, né, para fazer essa relação da violência contra os animais e a violência humana, né, mas saindo um pouquinho, né, do cão e do gato e ampliando esse olhar. Então, quando a gente, antes aqui eu vou fazer algumas considerações sobre o tema violência, né, eu acho interessante falar sobre isso, sobre algumas dessas considerações. Então, na verdade, eu escrevi um material, né, que a gente vai publicar aí em breve, e eu tirei aqui alguns trechos, né, para me lembrar de algumas citações, enfim, de algumas observações importantes, mas basicamente, né, nesse slide que quero chamar a atenção porque a gente está acostumado a pensar a violência, aquela violência que a sociedade condena, né, que é aquela violência mais explícita, aquela violência cruenta, né, aqueles maus tratos óbvios, né, que, que é o espancar um cachorro, atropelar, sair arrastando com o carro, enfim, né, aquilo que afogar, né, asfixiar, enfim. Só que existe uma outra forma de violência que muitas vezes a sociedade tolera, a sociedade aceita, né, por questões culturais, por, enfim, questões econômicas, por várias questões religiosas, vários fatores, mas o fato é que esse é um fenômeno bastante reconhecido, né? Existem outras formas de violência, né, que causam sofrimento, que causam opressão, né, e eu coloquei aqui algumas citações, enfim, depois vocês podem fazer a leitura aí. Então, violências, né, essas relações de poder, como um autor ali fala, esse Santos, claro que é um autor, fez até uma observação no final ali, porque ele, em via de regra, né, os autores que escrevem sociologia, antropologia, eles são antropocêntricos, né, então eles sempre esquecem de outras espécies, né, eles falam escrevem os conceitos, e daí quando ele fala, mas eu achei interessante usar, né, os conceitos de violência, o uso da força, da coerção, né? Na verdade, o não reconhecimento do sofrimento do outro, isso que é importante. Ele fala ali em pessoa, classe, gênero, raça, né, provocando algum tipo de dano. Esse dano pode ser psicológico, físico, né? Isso é muito importante. A ciência do bem-estar trouxe isso, né, para dentro das discussões, né, que os animais sofrem física e emocionalmente. E daí eu acrescentei ali, né, outra espécie, né, já que é nossa proposta aqui. Então, essas relações de poder, a gente vai ver, eu vou trazer isso aqui posteriormente, né, que vai ter muita relação, né, essa violência que a sociedade aceita, essa relação de poder, ela está implícita, né, nessa relação, onde os animais são subjugados, são maltratados, né, e a sociedade acaba não percebendo isso. Então, agressividade, outra coisa interessante, né, na nossa sociedade, historicamente, né, a violência e a agressividade sempre foi valorizada, né? A gente vê isso no filme, no cinema, né? No dia a dia. Às vezes a gente até espera que determinadas condutas sejam violentas e a gente acaba justificando aquela violência. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Apesar de todos os nossos esforços, a sociedade ainda tolera e às vezes até valoriza a violência, né? Isso é bem interessante para a gente pensar. As formas de violência, que tem formas difusas, formas invisíveis, violência silenciosa, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre traz esses conceitos aí, né? Violência surda, né? Que causa sofrimento e aniquilação do outro, como diz a autora ali. Violência branca, né? Que quando o senso comum não enxerga aquilo como uma forma de violência, né? Todos esses conceitos aqui são importantes para entender a proposta de reflexão que eu vou trazer. Daí, por fim, ali, é muito importante essa afirmativa desse autor, né, Gay, de 95, que quando ele fala que as sociedades, né, nas culturas, elas acabam criando um álibi para a agressão, né? Então, a sociedade acaba justificando determinadas formas de violência. Então, vai dizer que é por conta da cultura, por conta da religião, da tradição, enfim, né? E a sociedade acaba criando ali mecanismos, né,
e justificando aquela violência, né? Mas claro que sempre da perspectiva de quem está praticando a violência, né? Não de quem está sofrendo, né? Isso é bem interessante de pensar, né? Porque quando a gente trata de violência, é um assunto mega complexo, né? Então, longe de mim aqui querer resolver e defender e afirmar respostas absolutas, né? É só realmente uma proposta aí de debate, né? Mas longe de mim querer ter pretensão de qualquer resposta definitiva sobre o assunto, né? Quando a gente fala, então, e aqui que é o foco, né, dos abatedouros e de algumas outras atividades, né, relacionadas que causam violência nos animais, mas especialmente, né, os abatedouros, eu vou só propor aí também esse debate para outras atividades, mas especialmente os abatedouros, a gente vai ver que existe uma violência intrínseca àquele ambiente, né, do abate, né, todo aquele cenário ali, né, não tem como a gente pensar que aquilo tudo aconteça e, na verdade, a violência ela é explícita, né, mas a sociedade aceita, a sociedade tolera, né, por vários motivos, né? Então, não há como negar que existe uma violência ali e tirar a vida, né, de um ser vivo senciente, né? Existe a violência. Claro que ela vai ser tolerada, mas a violência existe. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Então, quando a gente pensa aquele cenário, né, vocês veterinários, a gente vai ter aula, né, a gente vai assistir, vai entrar lá, vai conhecer, vai ver todos aqueles, né, os instrumentos, os equipamentos que são usados, enfim, né, todas as fases. Então, desde o momento ali, a gente pode ir mais longe, né? A gente pode pensar lá desde o transporte, do embarque, mas vamos se limitar aqui à própria dessensibilização, a sangria, a esfola, nessa parte mais dentro do próprio abatedouro ali, né? Que é onde vão estar a maioria dos funcionários que trabalham ali. Então, quando a gente pensa isso, e aqui eu trouxe também alguns trechos de algumas citações, a gente tem ali um contexto de opressão e violência, né? E a gente eu vou defender depois que ele vai se manifestar tanto, obviamente, nos próprios animais, né? Que vão sofrer essa violência, vão ser mortos, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Mas daí é interessante pensar o ambiente, né, com outro olhar, porque a gente é aluno, vai lá, vai entrar naquele ambiente e pensando naquela lógica do abate, do consumo e tal, mas vamos tentar enxergar, então, essa que é a proposta, com outros olhos, com outro olhar, né? Então, ali a gente tem um ambiente com engrenagens, com bancadas, pistolas, ganchos, facas, degoladores, desossadores, moedores, trituradores, serras, sangue, vísceras, né? Gritos, sons metálicos, sons de correias, de correntes, as roupas ensanguentadas, aquele ambiente frio, alguns locais mais ou menos iluminados, enfim, tudo isso nos remete a um ambiente de extrema violência. Né? Não tem como não pensar nisso. É só aquelas pessoas que estão ali vivendo, ou a gente, quando entra lá já focalmente com a ideia pré-formada, para não enxergar o grau de violência envolvido, né, nesse cenário, né? É absurdamente, né, violento. Não tem como não enxergar quando a gente se dá conta disso. Tá? Então, essa é uma primeira proposta. Então, quando a gente pensa isso, que isso é experimentado por aqueles funcionários ali, o tempo todo, né, durante todo o tempo que eles trabalham lá, né, diariamente, né, eles são expostos aí a esse cenário, a esse contexto de violência, que ela está, é muito curioso isso, que ela está explícita, mas ao mesmo tempo eles não enxergam isso como violência, né, porque, enfim, alguns enxergam, né, óbvio que muitos relatam, e é isso que vai aparecer nas pesquisas, né, muitos vão relatar isso, mas outros vão sublimar, né, vão achar algumas formas de sublimar isso, seus desconfortos, né. E daí, olha só que interessante, né? Além dessa violência contra os animais, que é óbvia, né? Aquele ambiente vai se traduzir também em alta taxa de lesões dos próprios empregados. Né? O ambiente das indústrias, né? É reconhecido, né, como uma de que tem as mais elevadas taxas de acidente de serviço. Inclusive, quando a gente pesquisa lá as aposentadorias no INSS, né, uma das que mais vai ter, com as taxas mais elevadas, vai ser justamente essa indústria dos frigoríficos, abatedouros. Então, e aí a gente começa já
linkar ali a violência, né, que está acontecendo com os animais e está acontecendo com os próprios empregados, né? Isso já é um primeiro enfoque ali que a gente já começa a perceber essa relação de violência. Então, isso eu vou concluir lá comentar no final. E aqui outra citação aqui de autores, né? E é importante chamar a atenção sobre isso, né? Que a gente, às vezes, quando está no curso de veterinário, dificilmente se dá conta disso, né? A atividade do abatedouro, ela é extremamente singular, é extremamente particular, porque tu não tem uma outra atividade de indústria que tenha esse foco, né, de matar e cortar um animal, né? Qualquer outra indústria, siderúrgica, farmacêutica, automobilística, qualquer outra que tu pensar, de confecções, né, vestuário, seja lá fabril, têxtil, fabril, não existe isso, né? É só no frigorífico que existe essa indústria de matar um animal e cortar. É uma atividade extremamente peculiar, né? Singular. Então, esse autor, York, ele faz essa afirmativa, né? Existe uma sociologia dos abatedouros, porque é um universo muito próprio aquilo ali. Tá? Então, me admira até que não tenham muitos estudos, né? Quando a gente vai estudar esse assunto, não é tão fácil assim, de achar autores que pesquisem e trabalhem nessas questões, porque é muito louco pensar, né? Quando a gente começa a realmente refletir sobre o tema, né? Dessa forma, a gente percebe que, poxa, tinha que ser muito mais pesquisado esse assunto, né? E discutido isso com a sociedade, né? Na verdade. E daí outros autores, né, como eu aprofundei a pesquisa nesse assunto, daí tentando achar explicações, enfim, né, para justificar essas nossas práticas, a gente vai longe, né, e vai lá nas épocas, né, que era comum rituais de sangue, né, e depois a questão da relação com a religião, né, a relação com as questões de demonstração de virilidade, de força, né, então é um assunto bastante complexo, assim, né, mas que vai explicar muito do que, pelo menos tentar explicar, né, muito do que a gente vive hoje, né, e por que se perpetua isso, e por que as pessoas não enxergam aquilo como violência, mas e por que ainda está presente na nossa sociedade, né, por que a gente aceita aquilo ali e daqui a pouco até, né, segue reproduzindo, enfim, né, isso é interessante a gente pensar. Eu comecei a me interessar sobre esse assunto quando eu li esse artigo aqui, então sugiro para vocês, quem tiver interesse, né, vale a pena ler, procurar, tem disponível na internet, vocês vão ler, e inclusive essa autora, né, que se debruçou sobre esse tema, ela vai fazer uma referência que lá em 1906, né, já tinha um livro, né, aquela obra que está citada ali, que já fazia essa primeira relação aí, né, desse ambiente dos frigoríficos, que imagina lá em 1906, como é que devia ser, né? E curiosamente, né, em Chicago, né, que a gente vai estudar uma fase ali das ciências das escolas criminais, né, escolas que vão estudar a criminologia, né, porque com aquele desenvolvimento das cidades, começou a aumentar a criminalidade e tal, e por coincidência, né, aqui houve já naquela época essa preocupação desse autor em perceber, né, que existia ali frigoríficos e que poderia ali existir uma relação ali dos frigoríficos com o aumento da criminalidade. E essa aqui, né, então, enfim, depois dessa introdução, assim, é a proposta desse artigo e a proposta da minha apresentação aqui, né? Fazer essa relação dessa violência institucionalizada, né? Essa violência dentro dos abatedouros, do frigorífico, dessa indústria da carne, com a violência humana, tá? Porque nesse artigo aqui, essa autora justamente ela faz essa pesquisa, vocês vão ver que é uma pesquisa extensa, ali com 581 cidades do interior dos Estados Unidos, durante um período extenso, de 94 a 2002, então ela traz ali, né, as porcentagens que ela chegou, e vai defender nesse artigo que observou, e ela tentou ser bastante, um artigo, considero assim, bem escrito, né, vai tentar tirar as várias outras variáveis, né, que poderiam influir, e afirma, né, que vai existir um aumento na criminalidade daquelas cidades. Claro que sempre se escreveu e se pesquisou várias outras causas, né, que poderiam justificar esse aumento da criminalidade, mas ela, nesse artigo, tentou isolar, elas, né, e os colegas,
tentaram isolar as outras variáveis e concluíram que os frigoríficos, né, e devo tentar na sequência explicar para vocês os vários motivos que poderiam levar essas pessoas que trabalham nos frigoríficos se tornarem mais violentas, né, e por isso uma relação aí com o aumento da criminalidade, onde tem as cidades que têm frigoríficos. Então essa é a proposta aí da apresentação, ampliar esse link, esse elo, né, da violência contra os animais para além do cão e do gato, né, e levar também para essa violência que acontece dentro dos abatedouros, que pode influenciar o comportamento dessas pessoas que trabalham ali e trazendo consequências para a comunidade do entorno, né, e aumentando os níveis de violência nessas próprias comunidades, né. Claro que vocês vão ver que a gente pode ampliar bastante esse leque de discussão, né, e essa é a conclusão final ali que vocês vão ver que a gente vai chegar lá. Então, basicamente, quando a gente pensa, né, que existem outras formas de violência, né, o foco aqui, como eu disse antes, é a questão do abatedouro, né, mas que são violências silenciosas, violências surdas, né, violências aceitas socialmente, implícitas, né, que reforçam comportamentos violentos, né, ou valorizam a violência, né, e vai se perpetuando, vai sendo ensinada para as crianças, por exemplo, né, ou a pessoa fica dessensibilizada para aquela violência e acaba reproduzindo isso em outros ambientes, né? Então, tem várias explicações, assim, ou possíveis teses, né, para que isso aconteça. Então, isso vai acontecer nos abatedouros, né, como a gente vai ver aqui, mas depois eu vou afirmar também, né, que existem outros ambientes que essa violência é reproduzida e é tolerada socialmente e acaba sendo perpetuada, né, como os rodeios, as vaquejadas, a caça, as fazendas industriais, né, vão existir ali os mesmos elementos, né, que estão dentro desse contexto de violência, né, como dominação, como exploração, né, como o machismo, né, como vocês vão ver que eu vou comentar, esses elementos também estão dentro essa hierarquização, né, demonstração de poder, né, estão dentro de outros momentos onde os animais são subjugados e são colocados nessa situação, né, onde o homem vai querer demonstrar esse poder, enfim, né, que é uma relação de violência, como a gente viu antes, né. Então, essa basicamente é a ideia. Aqui, então, algumas afirmações assim, que eu acho bem interessante, né, para a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala, hoje em dia, a gente fala muito, né, de racismo estrutural. É interessante a gente pensar que existe um especismo estrutural, né? Você já deve ter assistido várias apresentações, aí vocês estão familiarizados aí com o conceito de especismo, né? Essa discriminação em relação às espécies. A gente faz isso de forma estrutural, né? Então, a gente tem instituições, né, que perpetuam essas práticas. Aí, quando a gente pensa em um frigorífico, né, o próprio sistema de produção, né, é um especismo estrutural, né? Então, é interessante esse conceito, acho bem legal de trazer aqui para a discussão. Outras afirmações, né, sobre essa violência institucionalizada, né? Então, isso são conceitos importantes a gente introduzir, né, nos debates, né? A Melanie Joy, que vocês também, inclusive, acho que vai palestrar aí no evento, vai falar, né, sobre ideologia violenta, né? A gente acaba perpetuando isso e o abatedouro é uma manifestação disso, né? É um exemplo prático disso, real, né? E aqui se insere aqueles outros exemplos que eu dei para vocês, né? Dessas outras práticas, aí, rodeios, criação industrial, né? Várias outras práticas que os animais são usados no entretenimento, onde há essa subjugação, essas demonstrações de poder, de relação, né, de submissão, é uma ideologia violenta, né, e vai se perpetuando, né, a gente vai ensinando para as crianças isso, né. Já tinha falado, né, sobre essa peculiaridade daquele tipo de trabalho ali, e daí olha só que interessante essa afirmação, né, e a Melanie Joy também fala disso, né, não tem como uma pessoa ser exposta àquele tipo de trabalho ali sem ficar traumatizada. É inimaginável, né? Não tem. Eu até não sou psicólogo, né? Mas não tem como imaginar que uma pessoa trabalhe, né, naquele tipo de atividade e não tenha algum tipo de trauma em relação àquela atividade, né?
assim, é ingênuo pensar que a pessoa não vá se traumatizar em algum grau, né? Uns mais, outros menos, obviamente, mas porque algumas pessoas vão aprender a lidar com aquilo, tá? Então, daí a psicologia explica isso, né? Algumas pessoas, no dia a dia a gente faz isso, né? Tem pessoas que lidam melhor e lidam pior com o estresse. Então, algumas pessoas vão, por características próprias, vão saber lidar com aquela situação, sublimar. Mas isso que é interessante, e é o que acontece em muitos casos. A pessoa acaba achando uma forma de lidar com aquilo ali e acaba manifestando esse trauma, né, com aquela situação, de uma outra forma. Então, ou ela vai, e aí é onde a gente vai chegar, né? Ela acaba bebendo, usando droga, ficando mal-humorada em casa, depressiva, brigando com comportamentos mais agressivos, com agressividade, né? Então, ela vai transferir, sublimar, enfim, né? Como eu disse, não sou da área da psicologia, mas é um tema muito rico aí para a psicologia, né? Porque, como eu disse ali, vários autores citam isso, né? Não tem como não se traumatizar diante daquele tipo de atividade. Então, aqui algumas características, né, sobre esse tipo de ambiente que os autores trazem, né? Dominação, machismo, opressão, a falta de empatia, porque, afinal de contas, né, tu tem o outro ali é um ser vivo, né, que é senciente. As pessoas sabem, elas têm cachorro e gato em casa, né, e elas têm que lidar com aquilo de alguma forma, aquilo causa um desconforto, né, então elas acabam ficando, se dessensibilizando em relação e perdendo empatia em relação ao outro, né. Existe essa violência que para mim é explícita, né, mas acaba sendo implícita por conta que a sociedade tolera esse tipo de prática, né? Mas as pessoas estão enxergando ali, estão sentindo cheiro de sangue, estão usando instrumentos cortantes, né? É uma violência que está ali naquele tipo, inerente àquele tipo de prática, né? Relações hierarquizadas, né? Então, tem toda... que depois muitos autores vão estudar os problemas trabalhistas, laborais dessas relações, né? Daquele tipo de atividade. E daí também aparece uma série de problemas aí, né? E por isso também é considerado um dos piores postos de trabalho, né? Essa indústria dos frigoríficos. Esses funcionários, eles acabam se enxergando, isso é interessante, né? Eles meio que se enxergam naqueles animais que estão ali, né? Então, esses funcionários se sentem coisificados, se sentem marginalizados, oprimidos, né? Mal remunerados, sabe que aquele serviço deles, enfim, né? Tem toda aí uma questão sociológica que envolve essas questões. Então, por isso que alguns autores vão afirmar, e eu acredito muito nisso, né? Essa violência dessa atividade é contra os animais, né? Mas também é contra aquelas pessoas que ali trabalham, né? E muitas pessoas vão se tornar perpetradores dessa violência, né? E aí é onde a gente chega, né, na apresentação, o foco, né? A pessoa se torna uma perpetradora daquela violência que ela vive ali, né? Aqui, então, algumas dessas consequências, né, que a gente mais ou menos já falei: doenças emocionais, depressão, irritabilidade, agressividade, comportamentos violentos, né, drogas, alcoolismo. Então, o que acaba acontecendo? Por que vai aumentar os índices de criminalidade? Né? Porque, em geral, nas cidades do interior, essas indústrias, elas empregam muitas pessoas, né, nessas cidades geralmente pequenas, né, e isso acaba tendo repercussão dentro naquela comunidade do entorno, ali, influenciando os níveis de criminalidade ali. Tá? Essa pessoa que fica insensibilizada à violência, para ela, em casa, bater num filho, bater na mulher, ou ao contrário, enfim, né? Enfim, ela perdeu a sensibilidade, né, em relação à violência, né? Perde o tato, assim, além de ficar deprimida e agressiva, né? Além disso, ela está dessensibilizada em relação à violência. Então, vejam a problemática disso, né? Porque vai existir aí uma rotinização, né? Ela fazendo aquilo ali todo dia. Coloquei algumas imagens, depois aquilo são atividades que são rotineiras, né? Então a pessoa vive experimentando aquilo. Imagine, durante muito tempo, ela com certeza, né, perde aí a sensibilidade em relação ao assunto. Aqui a Melanie Joy, né, ela também vai falar, e talvez fale aí no evento, sobre esse trauma, né? Inclusive casos de transtorno de estresse pós-traumático, que nem os caras que são expostos à guerra, né? Os mesmos sintomas, os mesmos tipos de reflexos, de consequências, né? Por ter exposta à violência. E olha só que interessante, né?
E aí que eu quero chegar, né, que tomara que eu toque aí, sensibilize você sobre o assunto. Pouco se fala sobre isso, pouco se fala sobre as consequências, né, dessa exposição dessas pessoas a essa violência, né, e as consequências disso no emocional dessas pessoas e como elas vão lidar com isso depois, né? Enfim, né, várias coisas interessantes para a gente pensar. Aqui a Melanie Joy defende isso, né? Como eu concordo plenamente, né? A maioria das pessoas não pode vivenciar muita violência sem ficar traumatizado por ela, aquilo que a gente afirmou antes, né? É impossível pensar que a pessoa, de algum grau, não vai ficar traumatizada, né, com essa exposição prolongada e repetida aí àquele cenário de violência. Então, né, algumas coisas que eu falei, rotinização, vai levar à insensibilização da violência, acaba aceitando várias formas de violência, e daí a gente aqui, eu já aproveito para remeter aquelas outras práticas que eu falei, né? Aquilo ali quando a gente reproduz e aceita essas formas de violência, a gente acaba aceitando, por isso que não é raro que nesses ambientes, né, onde existem essas práticas, outras formas de violências aconteçam, né? Exploração de crianças, de mulheres, enfim, né, brigas de toda ordem, alcoolismo, e daí bebedeira e briga, esfaqueia, leva a dar o tiro e tal, porque é um ambiente que acaba propiciando, né, práticas de violência. Aqui fala em normalização da violência nos abatedores, bom, coisas que a gente já comentou aqui, né, distanciamento social, possibilitando o agravamento da violência, né, em casa, enfim, nos áreas de... Então, já indo aqui para o encerramento aqui da minha apresentação, né, essa proposta assim, de pensar essa teoria do elo ampliado, alargada, estendida, né, trazendo para dentro desse contexto, especialmente a questão dos frigoríficos, mas também, né, outros pontos ali, outras práticas que são violentas com o uso de animais. Dois enfoques, assim, inicialmente, né, que a gente poderia pensar, né? Essa relação da violência do abatedor, desse contexto de violência ali, né, como eu já falei, é explícito, mas, enfim, as pessoas acabam tolerando, mas que é violento, não tem dúvida em relação a isso, e relacionar com outras práticas de violência, né, aumentando aí a criminalidade da comunidade do entorno, né, como foi a proposta inicial lá do artigo, né, que a gente viu e quando a gente pesquisa o assunto, a gente vê que tem... eu não vou dizer que é extensa, realmente a gente tem que se esforçar, né, para achar pesquisas que tratem do assunto, né, porque, como eu disse, é um tema negligenciado. Tá? Quem estuda o assunto, vocês vão achar muita coisa tratando da questão do abatedouro, questões laborais, né, psicólogos ou assistentes sociais, enfim, que vão escrever sobre o assunto, sobre lesões repetidas de esforço, né, lesões de esforço repetitivo, questões falando da luminosidade, enfim, falando de questões trabalhistas, assim, do ambiente de trabalho, particularmente, mas raramente vocês vão achar alguém que fale dessa questão do ponto, né, da violência, das pessoas se sentirem desconfortáveis, das pessoas experimentarem aquela violência daquele ambiente violento, da morte dos animais, de sofrerem ali com a morte dos animais, e aquilo ali é uma violência que agride as pessoas. Muito difícil que alguns autores, especialmente da psicologia, que eu achava que teriam esse olhar aí, é muito difícil a gente achar alguma coisa que trate dessa forma, especialmente aqui no Brasil, né? O olhar sempre é focado nas questões de ambiente de trabalho, assim, laborais mesmo, né? Não físicas, né? E pouco, né? E quando fala emocionais, falam da questão, né, de ser mal remunerado, enfim, né? Dificilmente, raramente, para não dizer nunca, né? Tratam dessa questão relacionada à morte dos animais, né? O sofrimento implícito relacionado a isso. E outro enfoque que a gente pode pensar também, quando explora esse assunto, né, é essa violência, né, que sofre os animais e a violência que atinge os próprios empregados. Tá? É um ambiente que vai explorar, né, é uma indústria que explora animais e os seres humanos que estão ali. Tá? Então,
eles também se sentem, também são explorados por essa indústria, né? Então, também são violentados por essa indústria, né? Então, é interessante a gente pensar sobre esses dois enfoques, assim, inicialmente, né? Com certeza vou continuar explorando esse assunto, né? E convido a todos que comecem a pensar, a estudar também e ajudem aí a divulgar essa ideia, né? Para a gente ampliar aqui essa discussão da teoria do link, né? E quem sabe no futuro aí mais gente pesquise esse assunto, né? Que eu acho que é bastante rico. Claro que confesso que não é fácil pesquisar, né? Quando a gente deseja pesquisar isso junto com a indústria, né? Muitos funcionários têm receio de falar sobre o que acontece dentro da indústria, né? Confesso que não é uma pesquisa muito fácil de ser realizada, né? E aqui, para encerrar, né, essas outras atividades que a gente também pode pensar, né, em explorar dentro desse contexto, né, de ampliar a teoria do link, né? São outras formas de violência que também acredito que vão perpetuar, também vão se relacionar com a violência humana, por quê? Porque elas são manifestações de ambientes dessa violência surda, dessa violência silenciosa que é tolerada socialmente, né? Mas que ela acontece, é inegável, né? Quando a gente olha para essas imagens e quando a gente pesquisa usando critérios da ciência do bem-estar, né, e avalia o sofrimento dos animais, a gente identifica, né, o sofrimento dos animais. É inegável que existe violência ali, né? Agora, a gente precisa fazer a sociedade enxergar, né, essa violência. E isso, e aí que entra a teoria do elo, né, acaba estimulando outras formas de violência entre os próprios humanos, né? É inegável que isso aconteça, né? Claro que a gente pode pesquisar mais, e essa é a ideia, essa é a proposta, né? Que sejam pesquisadas, tem mais pesquisas, né, para além do cão e do gato, né, para esses outros ambientes aí, né, onde essa violência pode ser perpetrada também, estimulada aí pela manutenção, né, desse contexto de violência que acaba sendo tolerada socialmente. Então, essa é a ideia. Claro que o nosso tempo aqui é relativamente curto, né? A ideia inicial é fazer aí uma proposta de uma ideia, lançar a ideia, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham, de alguma forma, sensibilizado vocês, né? E deixa eu ver onde aqui, eu saio aqui. E sensibilizado vocês para que vocês continuem, né, debatendo, né? Daqui a pouco muitos de vocês vão poder pesquisar sobre o assunto, ou, no mínimo, quando entrarem no frigorífico, vão ter esse outro olhar, né? Podem conversar com os funcionários, perguntar sobre a opinião deles, enfim. Né? A ideia é justamente essa, a ideia é fomentar, né, o debate, longe de ter respostas concretas e absolutas sobre o assunto, de forma alguma, mas simplesmente propor aí um novo debate para a gente ampliar essa discussão. Muito obrigado, desejo a todos um ótimo evento, né, e nos encontramos aí numa próxima oportunidade.